Bom, gente, agora que nós estamos gravando a mensagem para o YouTube, quero dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham, que assistem aos trabalhos de nossa igreja, as nossas vídeos, né? Videoaulas, videotransmissões, são coisas que para nós são muito caras aqui na nossa igreja. E nós já temos o hábito de colocar as mensagens do domingo à noite, nas nossas séries de mensagens, também em playlists no nosso canal do YouTube. Então, todo mundo pode acessar, elas estão ali. Você quer rever uma mensagem antiga, uma série antiga, pode ir lá, que está lá para abençoar todo mundo. Eu estava olhando a lista essa semana, no nosso blog tem toda ela, é uma lista enorme, quilométrica já, de várias mensagens, várias séries de mensagens com conteúdos completos que estão colocados na internet, não só de mensagens, mas também de estudos bíblicos, as videoaulas da nossa EBAD, que vão ao ar todo domingo pela manhã, e também as apostilas que nós temos preparado. Não sei se os irmãos costumam acessar essa apostila, mas esse material também está disponível para os nossos irmãos e irmãs. Bom, gente, nós estamos seguindo a série de mensagens O Povo no Caminho, que é um esforço de fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Nós, nessa fase, estamos fazendo estudos expositivos da Palavra de Deus, mensagens expositivas, que tem esse tom pastoral, né? E eu entendo que o livro de Atos dos Apóstolos tem muito a falar para a vida dos cristãos de hoje. É a experiência dos primeiros, né? Aqueles que procuraram fazer alguma coisa com a mensagem do Evangelho. Eles foram os primeiros a receber a mensagem do Evangelho e os primeiros a encontrar formas criativas de colocar em prática aqueles ensinos. E a gente tem muito a aprender com eles, muito a aprender com os primeiros cristãos. E nessa fase da narrativa de Atos dos Apóstolos, nós já estamos no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo ele chega à cidade de Mileto. Mileto era uma importante cidade na região da Ásia Menor. Foi lá em Mileto que começou o trabalho da filosofia. Tales, que foi o primeiro teórico, né? o primeiro pensador, ele era, na verdade, um filósofo naturalista ou um cientista naturalista que usou de uma proposta filosófica para saber qual era a origem de todas as coisas. Foi lá em Mileto. Então, era uma cidade de uma herança cultural muito grande. Então, quando Paulo chega a Mileto, ele diz, eu não vou para Éfeso, é uma viagem muito longa, eu vou me desgastar. Lá em Éfeso já tem uma liderança ótima. Lembra quem era? Áquila e Priscila, e ainda mais Apolo. Então, em vez dele ir a Éfeso, ele manda chamar os líderes da igreja, os chamados presbíteros. Quem eram os presbíteros? Presbítero quer dizer ancião, é aquele que serve de exemplo, é o primeiro grupo, né? Na verdade, o grupo daquelas pessoas que deram os primeiros passos, que foram treinados por Paulo e que tinham a responsabilidade de cuidar da igreja. O presbítero era quem cuidava da igreja. Eram as pessoas mais experientes que cuidavam da igreja. E quando ele, então, reúne com esses presbíteros, ele dá algumas palavras de orientação. Nessas palavras, Paulo apresenta esse tema que nós vamos desenvolver na nossa mensagem hoje, que é como colocar a vida toda, a vida inteira, a serviço do reino de Deus. O que é trabalhar para Deus? O que é fazer a obra de Deus com a vida? Não como uma profissão, não como uma tarefa, não como um cargo, mas como uma expressão de vida. E é isso que nós vamos aprender hoje, que todos nós, como crentes, como membros da igreja,
como pessoas que participam da obra de Deus, nós podemos fazer isso. Nós podemos colocar a nossa vida inteira a serviço do reino de Deus. Para a gente poder meditar nisso, eu separei o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, essa mensagem de hoje vai falar do texto de Atos 20, a partir do verso 18, até o último versículo do livro de Atos, capítulo 20. Atos 20, 24 diz assim, esse é um dos textos mais impactantes sobre colocar a vida a serviço da obra de Deus. Me lembro quando eu ouvi pela primeira vez e eu fiquei impressionado, quem é essa pessoa que vive dessa maneira? Aí eu fui para casa, eu era adolescente, eu estava aprendendo ainda. Aí eu fui para casa para saber quem é essa pessoa, por que ele falou isso. E eu em casa pude aprender que o valor de ter uma vida consagrada ao Senhor estava exatamente em gastar a vida inteira a serviço do reino. Paulo diz assim aos anciãos, a gente experiente, gente que já estava há algum tempo na estrada, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Qual era o valor que Paulo dava à sua própria vida? Nenhum. Eu não tenho valor nenhum. Eu, fora do propósito de Deus, fora do serviço do Senhor, a minha vida não serve para nada. Vou gastar minha vida comigo mesmo? Pode até ser que eu tenha algum proveito, mas na verdade a minha vida só tem um valor inestimável. Ela só se torna preciosa a partir do momento que eu gasto a minha vida no serviço do reino de Deus. A minha vida só faz sentido, é o que Paulo quer dizer aqui, a minha vida só faz sentido se ela for gasta no serviço do Senhor. Quando eu comecei a pastorear, olha gente, eu tinha 23 anos quando eu comecei a pastorear. Foi lá na Igreja Batista Betel em Queimados. Então era uma igreja que tinha um grupo jovem bastante interessante. E eu, 23 anos, ainda solteiro, queria trazer os jovens da igreja para uma vida mais dinâmica, porque eles gostavam muito de se divertir, como todo jovem. Aí disse, gente, mas vamos carregar essa energia para a obra de Deus. E na igreja tinha um pastor idoso, bem idoso, já com seus 70 e tantos anos, que era o fundador da igreja, pastor Arsênio Eugênio Gonçalves Filho. Não sei quem vai lembrar, mas a família Eugênio Gonçalves era muito conhecida no estado do Rio de Janeiro. E o pastor Arsênio era o fundador da igreja. Morava lá em Queimados, continuava como membro da igreja. E eu indo visitá-lo, eu disse para ele, pastor, eu queria tanto despertar os jovens da igreja para se envolverem mais na obra de Deus. Ah, pastor Inês, é assim mesmo, você deve fazer isso. Vamos fazer um culto jovem, pastor? Olha, 70 e pouco, quase 80 anos. Aí, vamos, eu falo. Aí disse, que bom, quero o seu testemunho, pastor Arsênio. Aí fizemos o culto jovem. E ele falou, com quase 80 anos, e uma frase que eu não esqueço, ele emocionado, ele começou dizendo assim, eu gastei a minha juventude na obra do Evangelho. Que maravilha, que testemunho, que vida. E ele chorando, falando das experiências dele, diz que não se arrependia de ter gastado a sua juventude na obra de Deus. Acho que era isso que Paulo queria dizer àqueles presbíteros,
Gente, eu vivi o evangelho com vocês. Eu gastei a minha vida nessa obra. Eu estou trabalhando integralmente por isso. Eu abri mão de tudo, de trabalho, de conhecimento. Eu podia ser professor em qualquer escola filosófica em toda essa Grécia e Roma. Eu podia fazer o que quisesse, eu podia ser profissional de um tribunal qualquer, em qualquer parte do Império Romano, mas eu escolhi gastar a minha vida na obra de Deus. A nossa vida de serviço, meus amados irmãos e irmãs, é resultado das nossas escolhas que fazemos a respeito de nossos valores e nossas prioridades. Qual é o valor da sua vida? Para que sua vida serve? Quais são as suas prioridades? A sua vida, o seu serviço, a sua integração, o seu trabalho tem muito a ver com esses valores que você tem, com essas coisas que você acha mais importantes. E isso implica também na nossa vida no reino de Deus. Aquilo que consideramos importante para a nossa vida pessoal interfere diretamente no nosso compromisso com o reino de Deus. E Paulo estava ali em Mileto para poder falar isso para aqueles presbíteros. As recomendações que Paulo deu a esses presbíteros estavam vinculadas diretamente ao seu modo de vida. Ele não cria nenhum manual de conduta, nenhum vade-mecum, como eu estudei no seminário, né? Vade-mecum da igreja e do obreiro. Como ser pastor? Aí qual é o manual? E você vai lá no manual para ver se está fazendo certo. Ele não diz isso, diz, está aqui a minha vida. A minha vida é o exemplo que vocês têm que seguir. Façam como eu fiz. Façam o que eu fiz. Façam do jeito que eu fiz. E aí sim nós teremos a obra de Deus. Era isso que ele queria que os presbíteros soubessem. Ele começa dizendo assim: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Vocês me conhecem, sabem o que eu fiz, sabem como eu trabalhei. Então Paulo utiliza a sua própria vida, os seus próprios relacionamentos, a maneira como ele se conduziu entre as pessoas para dar as instruções que ele precisava dar. Então vejam bem, quais são as marcas de uma vida consagrada ao reino de Deus? Ele vai dizer com muita clareza. A primeira marca é a maneira como ele servia. Ele servia com humildade. Ele disse: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem o quanto eu fui humilde. Eu fui xingado, eu fui ofendido, eu fui tratado como um serviçal. E eu, com toda essa titularidade que eu tenho, com todos esses títulos, eu não me dei por rogado, eu servi ao Senhor com humildade. Eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender. Tanta gente que bate no peito: eu tenho tal título, eu tenho tal posição, a minha conta bancária é maior do que a sua, eu tenho tais propriedades, eu tenho tal história, eu tenho tais cargos. Isso não quer dizer nada no reino de Deus. É preciso a gente aprender a servir com humildade. Em segundo lugar, Paulo fala da maneira como ele anunciou o próprio evangelho. Ele anunciou com a sua própria vida. A vida dele era como se fosse um megafone de Deus. A maneira como ele vivia, a maneira como ele se portava, a maneira como ele tratava com as pessoas. Acho que a Cristina viveu um pouco disso hoje, vindo para cá, não é? É a maneira como a gente conversa. Olha que está aqui minha vida. Vocês sabem como eu vivi. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Eu vivi integralmente a mensagem que eu preguei. Onde eu ia, vocês sabiam que aquela lição estava na minha vida. Eu era a aplicação prática
da própria palavra de Deus que eu ensinava. O nome disso é coerência. É a relação entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Eu ia na casa de vocês, eu ia nas escolas, eu ia nas sinagogas e eu falava as mesmas coisas que colocava em prática no dia a dia, quando estava com vocês, sentado à mesa, em qualquer lugar onde a gente estivesse, eu estava vivendo aquilo que eu pregava. E em terceiro lugar, uma vida consagrada ao reino de Deus é conhecida como uma testemunha. Testemunha é uma palavra que a gente precisa aprender a colocar em prática nos nossos dias, dia a dia. Ser testemunha não é falar muita coisa, mas é viver, encarnar a mensagem do Evangelho. É tornar a mensagem viva na vida da gente. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava consciente disso, de que a vida dele era exatamente um exemplo a ser seguido. Ele estava consciente de que ele estava trabalhando para o reino de Deus. Paulo tinha consciência de que sua vida era conduzida não por uma vontade própria, mas pelo próprio Espírito Santo, e que por essa razão era integralmente consagrada ao serviço do reino de Deus, sem medir as consequências. Olha o que ele diz: eu estou trabalhando agora, como eu fiz em tudo na vida, eu estou sendo orientado, ele fala compelido, empurrado, eu estou sendo conduzido para ir para Jerusalém. Sabe Deus o que vai acontecer lá comigo. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Ele sabia, a igreja sabia que Jerusalém era um lugar inóspito para ele. Os judeus tinham ódio do apóstolo Paulo. Eles tinham um preconceito muito grande, tinha assim aquela vontade de poder mandar prendê-lo por ele ter se tornado um cristão. E percebiam que Paulo era uma ameaça para eles. Ameaça por causa da fé, de que ele poderia tirar muitos adeptos do judaísmo para seguirem o caminho. Ele disse: agora eu vou para lá, acabou a minha jornada, a minha vida vai passar por uma nova etapa. E eu até entendo que o livro de Atos dos Apóstolos vai começar também uma nova etapa. Eu até deveria dividir esses estudos sobre Atos dos Apóstolos 16 a 28 em uma outra parte, a primeira das viagens missionárias, que termina aqui no capítulo 20, mas depois do capítulo 21, falar do processo que o apóstolo Paulo vai ter que responder como um cidadão romano, por causa das acusações dos judeus. Há um conjunto probatório, há um processo, e ele diz: não, eu quero ir até o final, eu quero ir até a Suprema Corte lá de Roma. São eles lá, na última instância, que vão dizer que tipo de pena eu vou ter por esses crimes das quais eu sou acusado. Então, Paulo estava consciente disso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ser difícil. Eu vou passar por um tempo muito doloroso, vai ser muito complicado, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo a minha vida. E aí, então, ele vai fazer o quê? Ele vai demonstrar para os líderes da igreja de Éfeso que a vida dele estava comprometida com, não importa o que vai acontecer, é o Espírito Santo que está me conduzindo, não importa o que vai acontecer. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que eu vou ter a minha vida orientada, dirigida por ele. Por isso que ele fala aquele texto que nós lemos no começo, que é do versículo de número 24, Atos 20, 24. Nesse texto, nesse versículo, tem algumas marcas de uma vida comprometida com o reino de Deus. Querem ver só? Eu talvez até poderia fazer uma mensagem nova, uma aplicação
homilética, um sermãozinho de 3 pontos, prontinho, né? Seminarista adoraria fazer isso. Os estudantes de teologia, opa, vamos anotar aqui para a gente pregar um dia na igreja. Mas esse versículo tem 3 indicações do que é uma vida orientada para o compromisso com o reino de Deus. Em primeiro lugar, é uma vida que tem valores próprios, né? Vida que tem valor para o reino de Deus. Ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ah, mas eu não tenho valor nenhum. Tem sim, tem valor para o reino de Deus. A nossa vida vale muito para Deus. Aliás, sobre esse tema do valor da vida, a vida preciosa, é o tema da pastoral, da reflexão do nosso informativo de hoje. Se você quiser dar uma olhadinha lá, né, vai ser interessante a gente conhecer um pouquinho essa maneira da gente entender que a nossa vida tem valor. Qual é o valor que você tem? Olha, você vale muito para Deus. Deus atribui um valor tremendo para você. E é exatamente por causa do reino de Deus que a nossa vida ganha um valor inestimável. E Paulo diz: eu tenho a minha vida de valor para mim mesmo. Segundo lugar, uma vida comprometida com o reino de Deus é uma vida que serve no ministério. Servir e ministrar é a mesma coisa. Nós não servimos em qualquer lugar, nós servimos no ministério. E ministério não é cargo. Ministério é aquilo que a gente faz com os nossos dons, habilidades e talentos no reino de Deus. Paulo estava consciente disso, de que o ministério dele tinha a ver com os dons, talentos e habilidades que ele possuía, que era de pregar o evangelho. Ele diz: a minha vida é preciosa se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Deus entrega uma tarefa para a gente. Deus entrega uma missão para cada um de nós. Todos nós temos algo que Deus gostaria que a gente fizesse no seu reino. E o nosso valor está exatamente nisso. E é por isso que Deus investe na nossa vida. É por isso que Deus nos valoriza. É por isso que Ele trabalha incansavelmente por nós. Uma vez uma irmã falou: pastor, esse ano não quero trabalhar mais na igreja. Eu disse: amém, minha irmã, vou orar para que Deus lhe dê o descanso eterno. As cruzes, pastor, mas é isso. A nossa vida só tem valor, só tem uma justificativa para que Deus atenda as nossas orações, para que Deus nos cure, para que Deus nos dê sustento, para que Deus resolva nossos problemas. É pelo fato de que aquilo que Ele vai fazer em nossa vida é uma oportunidade de anunciar o seu poder e amor por todos nós. É para isso que Ele preserva a nossa vida, é para isso que estamos aqui hoje, para que a gente possa colocar a nossa vida. E o Espírito Santo é paciente, ele vai esperando com paciência até aquele momento que a gente entenda que a minha vida precisa ser usada. Olha como Deus tem me abençoado, olha como Deus tem me sustentado, olha como Deus tem ministrado saúde na minha vida, na minha família. É para que eu possa ter tempo para gastar na obra de Deus. Caso contrário, para gastar com você mesmo, olha, meu irmão, minha irmã, eu acho que seria melhor Deus levar a gente para o céu. A gente estaria bem melhor se fosse só para gastar com a gente. Lá estaríamos bem melhor. Mas se o Senhor está operando maravilhas conosco, é porque Ele quer realizar sua vontade na vida da gente. E por fim, o terceiro ponto desse sermão bonitinho, né? Em Atos 20 e 24, uma vida comprometida com o reino de Deus é uma vida que vive como testemunha fiel. Testemunha fiel. É para isso que nós existimos, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse discurso de despedida do apóstolo Paulo é algo que deveria constar nos melhores discursos da humanidade. Os maiores discursos, porque isso mudou o rumo da história.
Eu fico imaginando aqueles irmãos, aquelas irmãs reunidas com Paulo numa cidade diferente e ouvindo aquele homem de Deus, aquele homem que era realmente uma testemunha ambulante, um exemplo fiel. Não sei se você já tiver esse privilégio de conviver com alguém que era assim uma referência dentro de um determinado assunto. Mas olha, é algo impressionante a gente olhar para a pessoa e dizer, olha, eu estou indo embora. Meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Agora é com vocês. Agora eu estou passando a bola para vocês. Vocês vão fazer a obra de Deus, mas vão fazer de um jeito que é como se eu estivesse no lugar de vocês. Por isso eu queria aproveitar nesse momento aqui, pegarmos esse discurso de despedida do apóstolo Paulo aos líderes da igreja de Éfeso e encontrarmos 3 ênfases para o nosso trabalho como cristãos no mundo. O que nós podemos fazer para dar continuidade a essa obra que foi do apóstolo Paulo, mas também foi de tantos homens e mulheres de Deus que passaram pela história. Nossa igreja, como é que a gente faz com que a obra de Deus permaneça? Então, nessa parte da nossa mensagem, nós vamos encontrar 3 ênfases do ministério de cuidado com a igreja, que todos nós podemos fazer, que era o que o apóstolo Paulo esperava que os presbíteros fizessem quando voltassem para Éfeso. Na sua viagem de volta, agora vocês vão ter que cuidar da igreja. Agora é com vocês. Vocês vão ter que tocar daqui por diante. O que vocês têm que fazer? Em primeiro lugar, uma vida que serve na igreja é uma vida que anuncia a vontade de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil saber qual é a vontade de Deus. Mas Paulo disse isso. Olha aqui, gente. Tudo que eu fiz com vocês foi dizer qual era a vontade de Deus. Se vocês não sabem, é porque vocês não entenderam ainda. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? Qual é a vontade de Deus para o Brasil, como tem muita gente falando isso? Qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas, para a humanidade toda? A vontade de Deus para a humanidade toda, para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida, é que o Evangelho chegue até nós e gere mais vida. A vontade de Deus para todas as pessoas está expressa nas Escrituras. Não é difícil de conhecer. Moisés, quando estava escrevendo as leis lá em Deuteronômio, ele encerra então a tarefa de completar a revisão das leis e ele diz, agora está aí a minha palavra. A minha palavra não está longe, ela não é difícil, ela não é impossível de ser escutada. Você pode ouvi-la. Então a vontade de Deus tem a ver com as Escrituras. Isso implica uma tarefa da gente, saber interpretar as Escrituras. Esse é o nosso trabalho como cristãos, ouvir Deus falar através da sua palavra. Saber interpretar as Escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, é uma arte dificílima de se colocar em prática, porque implica determinadas habilidades, conhecer a história, conhecer outras formas de Deus atuar, fazer comparações, analogias. Interpretar é algo dificílimo, mas que é nossa parte fazer. A palavra de Deus não se assimila facilmente. Erra aqueles que acham que o que está ali é literal. Literal é fácil demais. Agora, aplicar aqueles ensinos à vida é que é o nosso grande desafio. Então, meus irmãos, interpretar as Escrituras envolve domínio de uma técnica, domínio de habilidades, de examinar um texto, de conhecer a sua história, de entender a sua gramaticalidade, a sua forma, o jeito de falar. Você precisa se habituar a fazer isso, porque o apóstolo Paulo disse que ele fez isso. Durante todo o tempo, o que ele fez foi interpretar as Escrituras,
como forma de conhecer a vontade de Deus. Ele disse: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, que é a interpretação das Escrituras, que é esse jeito de ver a palavra de Deus aplicada na vida, com coerência, com sabedoria. Em segundo lugar, é preciso que a gente aprenda a servir como testemunhas da graça, sermos testemunhas do amor de Deus. Olha, meus irmãos, eu ia falar anteriormente qual é o sentido da palavra testemunhar. Mas testemunhar, ela lembra uma atitude que poucos de nós, como cristãos, gostaria de passar. A palavra testemunho em grego é martírio. Martírio. Você sabe o que é martírio? Muitos entendem o martírio como ser sacrificado, não é? Ser torturado por amor a Cristo. Você estaria disposto a passar por isso? Você gostaria de passar por isso? Claro que não, e nem eu gostaria que nós passássemos por isso. Não é preciso, o Senhor não nos chamou para isso, ainda que corramos esse risco, se tivermos uma hostilidade ao Evangelho. Os cristãos que passaram por esse tipo de martírio, eles não se queixaram em nenhum momento de serem perseguidos, de falarem de cristofobia, essas palavras que são utilizadas em nossos dias atuais, para poder reclamar de uma certa perseguição contra evangélicos, contra a igreja, que não sei o que, e pararé pão duro, e mais mimimi para cá, mimimi para lá. Não, nós não somos cristãos assim, porque fomos chamados para isso, para sermos testemunhas, ainda que esse testemunhar seja colocado em prática literalmente como um martírio. É para isso que você existe, meu irmão, minha irmã, para ser testemunha da graça de Deus, ao ponto de, se tiver que ser martirizado, que seja para a glória de Deus. Testemunhar é uma palavra que ganha novo significado no contexto cristão. Aquele que é testemunha serve como um sinal da graça de Deus, do amor de Deus por todas as pessoas. Testemunha é aquele que olha, é aquela pessoa que a gente olha para ele e lembra que Deus ama a cada um de nós, não tem ódio de ninguém, Deus não rejeita ninguém, não há nenhuma discriminação da parte de Deus com ninguém. Por essa razão, Paulo lembra uma expressão muito importante. Olha o que Paulo diz aos pastores, aos líderes da igreja: por isso vigiem. Igreja de Jesus, vigia, por favor. Vigia o que vocês andam fazendo por aí. Como que vocês estão pregando o evangelho? Como estão falando de Deus? Vigia a igreja. Vigiem, pastores, com quem vocês andam se associando. Vigiem a igreja de Jesus, com quem vocês andam lendo na internet, nas redes sociais. Vigiem dos grupos que vocês andam fazendo parte. Vigiem com as pessoas com quem vocês se compactuam. Vigiem como vocês estão defendendo ideias que são contra o Evangelho. Vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos, Paulo dizendo isso, né? Jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Vigia, igreja. Vigia. Nós precisamos aprender a falar isso. A maneira como nos relacionamos, como falamos e até como fazemos nossas escolhas demonstram nosso nível de compromisso com o reino de Deus. Então, vigia a maneira como você fala. Vigia com relação às pessoas com quem você se junta. Vigia as escolhas que você faz, a maneira como você sustenta a sua vida, corre atrás do seu sustento. Vigia, meu irmão, minha irmã. E em terceiro lugar, acho que essa palavra é muito importante, Paulo lembra o cuidado com os mais frágeis. A gente precisa aprender a cuidar dos mais vulneráveis, cuidar das pessoas enfermas, mas cuidar também das vítimas da sociedade, cuidar daqueles desanimados, cuidar daqueles enfraquecidos. A gente precisa aprender a fazer isso, cuidar das pessoas. A igreja existe para cuidar. A vida de serviço cristão
é uma vida de entrega, de doação. Paulo lembra isso aos presbíteros da igreja. Não é uma vida de receber benefícios, mas de entrega, de renúncia. Foi isso que eu fiz com vocês. Doação de si, doação do seu tempo, doação dos seus dons, doação dos seus talentos, doação das suas habilidades e, quem sabe, até doação dos seus bens, dos recursos financeiros que você tem. Como servos e servas de Deus, como ministros e ministras do reino de Deus, temos a difícil tarefa de voltar o nosso olhar e o nosso cuidado para com os mais vulneráveis. Escreve isso em algum lugar da sua Bíblia. A minha tarefa é de cuidar dos fracos, dos oprimidos, dos vulneráveis, dos pobres, dos excluídos, daqueles que foram retirados das ordens dessa sociedade injusta em que nós vivemos. Cuidarmos das vítimas de um mundo que se afastou de Deus. Nossa tarefa. Cuidar dos pobres, dos oprimidos, dos explorados, dos excluídos e de tantas outras vítimas das injustiças sociais de uma sociedade sem Deus é uma tarefa árdua e contínua. Vai ter sempre alguém dizendo alguma coisa que não é bem assim, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. E é isso que Paulo lembra aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Quem são os fracos? Qualquer uma vítima dessa sociedade. Os desanimados, os tímidos, aqueles que estão enfraquecidos na fé, mas também as vítimas da sociedade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tem gente que usa esse versículo para justificar coleta de oferta na igreja, não é? Mas ele não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo de cada um de nós doarmos a nossa vida inteira, que é o tema da mensagem de hoje. A nossa vida inteira a serviço do reino de Deus. E por isso que há mais alegria em você entregar a sua vida, consagrar a sua vida para isso, inteira. Claro que isso inclui também recursos financeiros, recursos materiais, habilidades, dons, talentos, de tudo que você tem. Mas é a vida inteira. Não é um pedacinho só. É você consagrar tudo. Estou lembrando aqui do pastor Miranda Pinto. Ouviu falar dele? Ele era pastor da igreja Batista do Meier. Aí, então, ele, quando convidava a igreja a cantar, vamos agora ao momento do ofertório, ele cantava aquele hino do cantor cristão, como é que chamava? Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Aí, quando entrava no coro, cantando, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí ele parava, ele parava na hora, o pastor Miranda Pinto, parava tudo. Mas olha aqui, eu vou rasgar essa página do cantor cristão, porque eu não quero que a minha igreja cante uma mentira. Você não está entregando tudo, porque só porque você trouxe aqui o seu dízimo, a sua oferta, você vai dizer que isso é tudo? Não é tudo, tua vida está aí. Teu tempo, teus talentos, tuas habilidades. O que você está consagrando aí da sua vida, da sua casa, da sua família? O que você está consagrando ao Senhor? Se é tudo, é tudo. Não é um pedacinho. Então, lembrando aí o pastor Miranda Pinto. Há felicidade em consagrar a vida inteira a serviço do reino de Deus. Para a gente concluir essa palavra, que eu acho que ela é muito importante para nós precisamos lembrar a maneira como Paulo encerra esse discurso. Paulo encerra esse discurso de despedida de uma forma muito dramática. E os cristãos que ouviram essa palavra ficaram consternados. Ele chama o povo para orar, eles se ajoelham para orar, Paulo ora,
Mas olha, gente, eles choram, se abraçam, se beijam, têm expressões de afeto, porque eles sabiam que ali era despedida mesmo. Muito provavelmente, muitos que estavam ali, alguns até foram visitar Paulo na prisão depois, mas todos eles sabiam que não veriam mais o rosto do apóstolo Paulo. Era despedida mesmo. Paulo encerra seu discurso de despedida com uma palavra de consolo, mas também uma palavra de encorajamento. Colocar a vida a serviço do reino de Deus não é fácil. Eu não estou dizendo aqui uma coisa que para mim é simples. O Irene então deve ser muito consagrado. Olha, eu estou dizendo para vocês que não é fácil mesmo. Envolve riscos. Os presbíteros sabiam bem disso, como também sabiam o que poderia acontecer com Paulo em Jerusalém. Por isso eles se colocaram em oração, para encorajar uns aos outros. Por isso eles demonstravam gestos afetuosos, gestos de carinho uns com os outros. Eles sabiam que aquela poderia ser a última vez que estariam juntos. Por isso, Paulo diz: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É isso, vocês agora sabem que se vocês se consagrarem ao Senhor, é só bênção. Tem luta, mas também tem vitória. Tem sacrifício, mas também tem conquistas. Tem esforço, mas também tem descanso, tem cuidado de Deus sobre nós. Deus cuida de cada um de nós. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que nos consagre nesse sentido. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida até aqui. E que esse chamado do Teu Filho, apóstolo Paulo, lá naquele discurso de despedida, possa, ó Deus, gerar vida entre nós, todos nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, mas também todas as pessoas que vierem a ouvir através da gravação dessa mensagem. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes da gente encerrar a nossa gravação, deixa eu dar uma palavra aqui sobre domingo que vem, como vai ser. Domingo que vem nós não teremos nosso culto presencial. Nós vamos fazer a gravação de casa, porque muito provavelmente eu ainda esteja internado ou saindo da internação, e é o domingo de carnaval. Então, para evitar deslocamentos, nós faremos nossa atividade online. Convido os irmãos a ouvirem a mensagem, a acompanharem. Será uma bênção ter sua companhia conosco, da mesma forma como temos feito até aqui. Deus abençoe a cada um neste restinho de domingo, para a glória do nosso Deus.